ilustração, um exemplo, para você que, assim como eu, há uns anos atrás eu cheguei num acampamento de jovens e eu fiquei perdido. Claro, um peixe fora d'água. Um monte de jovens, eu fui porque eram jovens, tinha moças bonitas, eu falei, eu vou nessa, quero estar junto. Eu cheguei lá, eu tinha meus 20 anos, eu era bonitão, olhos azuis, nariz arrebitado, fortão. Mas eu fiquei muito perdido com as citações bíblicas, com tudo aquilo que era ministrado lá na frente. E eu fiquei um pouco assustado, porque era um mundo completamente diferente do meu habitat, daquilo que eu fazia, daquilo que eu convivia. A vontade era sair correndo e falar, gente, essa turma aqui é muito esquisita, muito diferente. Tanto que a minha indicação aqui para a equipe do acampamento era não fazer uma camiseta assim diferente. Do jeito que eu sou, podia escrever esquisito mesmo, que todos iam falar, caiu bem, não é? Portanto, se você está se sentindo assim meio deslocado, meio perdido, meu amigo, não se desespere, não é? Não fique preocupado. A ilustração que eu quero passar para vocês é a brincadeira do quebra-cabeça, que a gente chama lá no Brasil. Aqui vocês costumam chamar de puzzle, não é? Puzzle. É isso? Ok? Então você vai ter aí 1000 pecinhas ou mais para ir encaixando. Isso demora tempo. Então você vai receber muitas informações e às vezes você não vai saber o que é. Vai guardando. Aos poucos o Senhor Deus vai montando estas pecinhas na sua cabeça e a imagem vai aparecer. Não é bom? Ok? Ontem nós já fizemos uma pequena introdução, hoje vamos fazer uma introdução já entrando no capítulo 1. É importante, pela manhã, nesses devocionais, você já conhecer o capítulo que vai ser estudado. Hoje o capítulo 1, amanhã o 2º, 3º, e vamos assim até sábado no capítulo 6. Ok? Assim é um jeito também de abreviar o tempo. Quem aqui já não pensou em morar nos Estados Unidos? Só eu? Quem mais? Vamos lá. Estados Unidos, gente. Nova York. Ok. Quem já pensou em morar na Alemanha? Ok, já tá bom. Já caiu a média. Vamos tentar forçar aqui. Japão? Ninguém. Japão tem 2. Japão. Sayonara, arigato. Otadaikimasu? Saiba que em São Paulo existe 1,5 milhão de japoneses. Você tropeça em japoneses, porque eles são pequenininhos mesmo, né? Então você tropeça neles, né? A minha filha dá aula numa escola japonesa. O meu cunhado é casado com uma Nisei. Vocês sabem como é que é isso? Tem o japonês que migrou para o Brasil em 1910. A primeira geração chama Nisei. É aquela geração que nasceu no Brasil, filhos de japoneses. Eles têm a mesma estampa, né? Então, depois vem a terceira geração, é o Sansei. Então tem o japonês, o Nisei, que é a segunda geração, e tem a terceira geração, que é o Sansei. E depois vem a quarta, quinta, sexta geração, que nem sei. Se perdem. Mas o japonês, eu tenho a minha admiração. De fato, todos nós sonhamos em morar em alguma grande potência mundial. Quer seja Estados Unidos, quer seja um Japão, quer seja um outro país onde que você fala, o que eu quero estudar para ser astronauta, aqui eu quero fazer medicina, aqui eles me dão todas as condições, é esse o país que eu quero morar, não onde que eu nasci. Não é? Esta é a situação de Daniel. Daniel nasceu num país pequenininho chamado Israel, muito pequeno. Se você olhar no mapa, ele é quase que insignificante. E o curioso, como Deus pega as coisas insignificantes, pequeninas demais, e as torna gigantes, e mais do que isso, importantes. Daniel saiu de Jerusalém e foi levado, carregado, foi arrastado para a Babilônia. Ele e mais uma grande turma, um povo junto com ele. Vamos ver isso no texto. Ele foi a contragosto, ele não queria ir lá.
Porém, Babilônia era o grande império daquela época, daquele tempo. Nós estamos falando de 600 anos antes de Cristo. Então não era a Grécia, que ainda estava surgindo, não era Roma, Roma ainda iria aparecer no ano 200 por ali, antes de Cristo. O grande império, a grande ciência, a grande tecnologia era a Babilônia. Eu imagino que todos aqueles jovens que foram levados e arrastados contra gosto para a Babilônia, muitos chegando lá ficaram fascinados pelo tamanho da cidade, do país, das oportunidades, novos descobrimentos. Com certeza muitos deles olharam e pensaram, puxa, e a nossa vida era medíocre, a nossa vida era muito limitada naquele templo, matando carneirinho todo dia, jogando sangue para cima. E aqui, olha que beleza, que maravilha, quantas opções de religião, quantas opções que nós vamos ver. O jovem fica fascinado, o jovem fica envolvido. E eu quero aprender, eu quero falar esta língua, esse idioma, eu quero aprender tantas coisas que o meu país não deu condições. Mas será assim? Bom, vamos começar com essa observação muito importante. Os profetas, todos eles escrevem picos ou tops de grandes eventos da história, que eles estão enxergando, Deus está dando essa visão a eles. Então, um profeta, ele vê o nascimento de Jesus Cristo, lá na ponta. É o Miqueias. E tu, Belém de Efrata, menor das aldeias de Israel, de ti virá o Messias. Foi profetizado isso. Isaías, ele viu Jesus Cristo. 700 anos antes, Isaías profetizou que Jesus, o Messias, morreria, seria sacrificado, etc. Ele viu isso. Então, somente isso. E depois, outros profetas vão ver o anticristo. Eles vão ver o reino na terra, eles vão ver a destruição da terra, eles estão vendo sempre os tópicos. Porém, nenhum profeta do Antigo Testamento vai enxergar ou vai falar alguma coisa sobre a igreja que está no vale, encoberto pelas montanhas. Os profetas não viram isso. Isso aqui era um segredo de Deus, que só foi revelado a quem? Apóstolo Paulo. Muito bem. Portanto, quando você for ler o seu Antigo Testamento, as profetas, etc., se interessar pelas histórias, você não vai encontrar nenhuma referência sobre a igreja. Nenhum vislumbre, nenhuma ideia, nada. O segredo de Deus só vai aparecer nas cartas de Paulo. Então, por que nós vamos ler um profeta do Antigo Testamento? Primeiro, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos exortar, nos corrigir, nos admoestar, segundo Timóteo 3,16. Vocês conhecem. Muito bem. Estudando os profetas, nós vamos conhecer a Deus. Porém, neste período debaixo da lei, Deus agia e tratava com o homem de modo diferente. Daniel, o que significa Daniel? Esses detalhes são importantes. Quando nós queremos que a palavra de Deus tenha um significado forte na nossa vida, a aplicação do ensino faça efeito na minha vida, eu preciso de mais informações de todo o pano de fundo. Quanto mais pano de fundo, quanto mais informação, a aplicação para a minha vida será efetiva. Deus é o meu juiz, ou Deus é juiz. Daniel era um dos príncipes. Príncipes no sentido de estar na liderança, ele vivia dentro do castelo da monarquia de Israel. Provavelmente era de uma das famílias, parentes, primos de Salomão, de Davi, era da nata, né? Era da elite. O profeta Daniel, e na sequência nós temos também Ezequiel, são dois profetas que nasceram ou viveram no exílio babilônico. O que é exílio? Aquele país, Israel, ele foi destruído no ano 600. Os babilônicos entraram lá, arrastaram todos para a Babilônia, como escravos.
Este nome, Daniel e Ezequiel, leva o sufixo El. El significa Deus. E Elohim, no plural, deuses. Isaías, Jeremias e outros profetas, eles têm a terminação em Yah. Yah quer dizer Yahvé. Yahvé significa o Deus da aliança, o Deus do compromisso. Deus fez uma aliança e firmou um compromisso com o povo de Israel. Mas era condicional. Se eles o adorassem, Deus iria abençoar. Era esta a condição no Antigo Testamento, debaixo da lei. Diferente para a igreja, hein? Não vamos misturar. Ok. E aqui começa o drama e a nossa aventura. Por que o povo foi parar lá na Babilônia? O que aconteceu com Israel que sumiu, foi destruído? Tudo acontece com Ezequias, 700 anos antes. A Babilônia cresce, invade o norte e tinha o império da Assíria e se fortalece. Nesse tempo, um dos reis da Babilônia da época, o Berodac, ele vai até Israel sondar e ver a terra. Ezequias, segundo a Reis capítulo 20, conta a história desse rei que ficou doente. E o profeta foi lá para confortar o rei que estava doente. Chegou e falou, puxa rei, o que está acontecendo? Eu estou passando mal, estou com dor aqui e ali. Aí o rei falou, tu vai morrer mesmo, não tem jeito. Né? O rei falou, puxa, eu pensei que você vinha me trazer uma palavra de ânimo e de conforto. Não, fica tranquilo que amanhã, essa hora, você já está debaixo de 7 palmos. Né? Aí quando o profeta vai embora, chega lá na porta, Deus fala, não vamos ser tão cruel com o garoto ali, né? Volta lá, fala para o rei que ele vai ser curado, vai. Vamos dar mais 15 minutos de prorrogação de vida dele. Tá, isso seria no campo de futebol, né? Mas para a vida seria 15 anos. 15 anos. Voltou lá e falou, olha, rei, não adianta chorar aí, virado para a parede. Deus vai te dar mais um crédito aí para você respirar. Esse Berodac soube da doença do rei, né? E foi lá visitar o rei, com segundas intenções, claro. Não é? Porque ele estava invadindo, etc. O rei, em vez de apresentar as grandezas de Deus na sua vida, mostrar o quanto Deus fez na vida dele e na vida de Israel, vai lá mostrar o tamanho do palácio, vai lá mostrar os tesouros, as conquistas. E eles ficaram olhando e falaram, opa, isso muito nos interessa, vamos levar para nós. Perceba, quando você começa a se exibir muito, querer mostrar as suas vantagens, eu tenho esse título, eu tenho essa riqueza, eu tenho esse relógio, eu tenho esse carro, eu tenho aquela namorada, tá vendo? Aquela, é minha. Quando você começa a se exibir muito, cuidado que o inimigo vem e leva. Comece a apresentar o Deus que você adora. O Deus que te dá vida. Você não está aqui sentado porque você é fortinho, não. Deus te deu respiração para você estar aqui agora. Não pense não. Muito bem, e aqui nós temos um gráfico para demonstrar a evolução dos fatos. Eu sei que você não leu o Jornal da Manhã, não soube dessa tragédia que acometeu sobre Israel. Já no ano 605, que começa a nossa história aqui, capítulo 1 de Daniel, é a primeira invasão em Jerusalém. E a Babilônia leva os melhores. Ela não vai levar todo o povo. Haja autocarro para carregar toda aquela gente. Então o que eles fazem? Vamos levar os inteligentes. Vamos levar a elite eclética. Não é? E lá vai então Daniel e outros para a Babilônia. Depois, mais uns 5, 8 anos que seja, tem a segunda invasão de Jerusalém pela Babilônia. Aí o negócio fica mais difícil. Já leva a segunda parte. E no final, 586, é a última destruição, queima do templo, etc., onde vai todo mundo e só fica os pés rapados lá, os pés pelados ali. Certo? É assim que funciona. A causa deste cativeiro, mas por quê?
Será por ser um país pequenininho, não tinha um exército grande, e eles foram facilmente arrebatados e levados? O livro de Levíticos, no capítulo 26, nós vamos observar uma advertência que Deus faz a este povo. Eu só vou ler um versículo para entendermos. Levíticos 26, 21. Se andares, aí é condicional, contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, travusei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. E aí segue o texto. O texto quer dizer o seguinte: olha, se não andar nos meus caminhos, se não obedecerdes às minhas leis, se não me adorares, como estipulado as normas aqui de Moisés, vocês vão ser amaldiçoados, castigados, vocês vão sumir, vão desaparecer. E foi o que aconteceu. Por quê? Muitas vezes nós pensamos que nós estamos aqui de pé porque nós temos força, porque eu fui mais esperto que o outro, porque eu consegui escapar de alguns perigos. Porém, vamos lembrar que há um Deus por trás de tudo, que nos guia, nos sustenta, nos dá respiração, ok? Israel, por ser pequenininho e vencendo várias batalhas, chegou a um ponto achando o seguinte: puxa, nós somos pequenos, mas nós somos mais espertos que os filisteus, nós somos muito mais capazes que os amorreus, e assim foi. Começaram a confiar na sua própria capacidade. E quando vamos confiar na nossa própria capacidade, ignorando que essa capacidade veio de Deus, a derrota é certa. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3,7 diz isto: antes do castigo vir, antes da maldição acontecer, sempre Deus levanta um profeta para advertir, chamar a atenção, não é? Do povo. Não acontece assim de uma hora para outra, você desobedeceu, pum, cai um raio, né? Você, desculpa, Senhor, o que eu fiz? Eu menti, nem percebi. Né? Deus não faz assim, Deus não vai agir. Seria até bom, né? Cai uns raios de vez em quando aí, né? Você pensou coisa errada e puf, né? Senhor, calma, tá bravo hoje, Deus, calma, o dia tá bom, não é? Mas as coisas não acontecem assim. Deus sempre avisa antes. É bom você ficar com o radar ligado sobre a sua vida, não é? Depois, quando as coisas acontecem, nossa, o que aconteceu comigo? Por que isso agora? Que tragédia. Não, Deus sempre vai anunciando. E assim até hoje. Deus sempre alerta, adverte, sempre tem uma mensagem. Você não está aqui à toa. Você não está aqui porque alguém te convidou. Você não veio aqui por acaso. Não é? Outros textos que mostram profecias exatamente sobre este episódio. Israel foi advertido, alertado várias vezes sobre esta invasão. Uns anos antes, o reino do norte, que seria Israel e as outras tribos, os profetas advertiram e a Síria os levou como escravos. 100 anos depois é o caso da Babilônia. E Jeremias é o que mais se angustia com essa história. Abacuque é outro. Aqui isso foi uma recuperação, uma restituição do que seria o símbolo da Babilônia, um leão. Nós temos um leão no nosso meio, então toma cuidado também, viu? O nosso capítulo de hoje fala sobre o que Deus estabelece, ele prevalece. Ninguém vai frustrar os planos de Deus. Qual a sua reação quando tudo parece contra? Como lidar com as pressões? Ceder, vencer? Este livro conta a história de Daniel e alguns dos seus amigos. 4. Porém, foram muitas pessoas levadas de Israel para lá. Muitos chegaram lá e ficaram iludidos, fascinados com um novo país, com novas oportunidades, com uma nova cultura. Muitos se deixaram levar, né?
se envolveram naquela cultura e foram. Quantos amigos nossos que nós conhecemos que está morando na Austrália, no Canadá, Estados Unidos, que seja, e você olha e fala, puxa, ele não é mais tão português assim, né? Por quê? Porque gosta da cultura de lá e quer se envolver com os valores daquela cultura. Nós brasileiros achamos muita graça nos futebolistas que exportamos. Essa é uma matéria-prima que poucos países têm, só nós conseguimos fazer essa loucura. Muitos vêm jogar na Espanha, Inglaterra ou mesmo Itália, Portugal nem tanto. Mas quando eles voltam para o país, para o Brasil, um ano depois, eles querem voltar falando do italiano, com sotaque italiano, só porque jogou na Itália. Não é? Ele mal fala o português e já está querendo falar o italiano. Tem uns que voltam mudo, não é? Porque não sabiam falar o português, esqueceram o português e não aprenderam o inglês. Aí volta mudo, não é? Vamos apresentar o texto desta forma. Eu gosto de dividir o texto, você olha assim às vezes. Antes de ler a Bíblia, eu sempre olho quanto eu vou ler, né? Nossa, 30 versículos, 21, 40 versículos. Eu já desanimo um pouco. Então, esse exercício de dividir o texto, eu gosto de brincar com as palavras. E isto ajuda a vermos a evolução dos fatos, da história. E perceber como Deus ele vai mudando a marcha, ele vai acelerando com os acontecimentos. Então, o que nós temos aqui? Deportados do cativeiro, né? Ao cativeiro. Designados à corte. A corte de Nabucodonosor. Vocês já leram o texto, não leram? Ok. Foram determinados a uma crença. Olha, agora aqui se faz assim. Aqui agora se reza assim. E dedicados a uma causa. Eles têm uma causa, eles têm um propósito. Nós somos dedicados a ela. E é aqui que se passa todo o nosso episódio de hoje. Nabucodonosor, por incrível que pareça, ele já tinha sido profetizado por Jeremias no capítulo 25, verso 9, anos antes de vir. E esse Jeremias, não vamos ter tempo de falar dele, profetizando do jeito que ele profetizava. Como Deus revelava a ele, as pessoas da sociedade israelita já pensavam, esse aqui é um espião. Ele está falando muito desse Nabucodonosor e da Babilônia. Mas era Deus revelando a ele. E aqui está o perigo. Muitas vezes, alguém está apresentando o evangelho para você, falando da graça de Jesus Cristo, e sempre tem alguém desconfiado e distorcendo o fato. Aquele lá é um fanático. O que ele está ensinando é da cabeça dele, é o jeito dele, mas tem outras igrejas que ensinam a mesma coisa. Afinal de contas, todas as igrejas, todos os caminhos levam a Deus. Ah, deve levar mesmo. Mas vai saber que Deus é esse. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia só tem um caminho. Por meio desse acontecimento, o cativeiro, Deus demonstra que Ele não tolera o pecado. E aqui isso nos interessa. Embora nós não estamos mais debaixo da lei, para cumprir rituais do templo, etc., seguir o sacerdote, ok? Porém, o princípio é o mesmo. Desobediência ou o pecado. E aqui, com este fato que ocorre no capítulo 1, nós aprendemos essa primeira lição. Deus não tolera o pecado. Ele foi advertindo, foi alertando o povo, falou várias vezes, levantou profetas, e a nação não quis dar ouvidos à mensagem. Não é? Eclesiastes 8:11 tem um versículo que diz muito para nós. Portanto, não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. O que você entende disso? É aquela coisa, né? Adão e Eva, pegaram, olha, não morremos, estamos aqui. Olha, prova, esse fruto é bom, não vai matar, não, eu estou aqui. Né? E assim a gente faz na vida, acha que as coisas, como não aconteceram imediatamente, tá vendo? Não vai acontecer nada. Na nossa ilustração aqui, passa aqui a fronteira, sai aqui fora, tá vendo? O leão não me pegou.
Aí você desce aqui a rua, tá vendo? O leão não me pegou. Você vai, o leão não me pegou. Não é? Aí você vai ainda brincando com isso. Cadê o leão? Cadê o leão? Né? Mas o bicho pega. Né? Uma hora o bicho pega. Na nossa vida é assim. A gente conta uma mentira e se sai bem. Né? As pessoas acreditam em você. Você conta 2, 3, você fala, tá vendo? Eu sei já viver no mundo das pessoas. Um outro pecado, talvez um adultério, talvez um caso mais escabroso, aí escondido, ninguém ficou sabendo. Não tem nenhuma brotoeja na minha pele, nenhuma podridão, nenhuma lepra. Olha, eu estou inteiro. Eu acordei disposto essa semana. Puxa, então, esse negócio de pecado não existe. E aí está o grande erro. Achamos que, por não existir uma ação imediata de Deus, Deus não está ligando para o pecado. Não, isso aí é bobagem. Isso é coisa dos antigos. Hoje em dia, nossa sociedade é outra. Esqueça, ou melhor, lembre-se que Deus é misericordioso. Então ele vai alertando, vai advertindo, vai passando o tempo, uma hora ele te pega. Ele vai pegar. Então não pense que você consegue escapar do leão de Judá. Vamos ler esta passagem aqui, do verso 7 até o verso 9. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Belsazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias Abdinego. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Difícil, né? Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Perceba o seguinte, o verso 9 e o verso 2. Diz assim, e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. Não foi Judá, não foi Babilônia, que invadiu Judá e levou todos com a sua força. O texto diz que o Senhor entregou. Nada acontece sem a permissão de Deus. Muitas vezes, Deus tem na sua coleira, é isso que você chama aqui, quando está passeando cachorro? Coleira? Ele tem um pitbull, conhece pitbull aqui também? Ok, você já tem isso aqui, essa fera. Não é? Esse pitbull está na coleira de Deus. Digamos assim, seria Satanás. Né? O bicho. Ele não pode sair solto, pegando quem ele quiser, a hora e como ele bem entender. Tudo está sobre o controle de Deus. E aqui o caso é a mesma coisa. Deus permitiu que a Babilônia se achegasse, etc. E todo este imbróglio acontecesse. Embora seja um caos, uma tragédia, é daí que Deus vai sobressair mais do seu poder e das suas intenções. Então vamos ver como é que ficou a situação deles. Daniel, Deus é juiz. O nome foi mudado para Belsazar. Bel, que é o deus babilônico, protege o rei. Ou seja, ele já iria trabalhar na corte. E não só mudar o nome, no sentido de, não, esse nome é muito difícil. O japonês que está lá no Brasil, eles têm um nome japonês, né? Yoshida Takahata, é o nome deles. Mas ele não vai ficar falando seu Takahaka, que vai sair algum trocadilho que vai dar errado, não é? Vai chamar ele como? E seu Yoshi. Então, todo japonês, ele mesmo já se dá um nome português. Carlos, Luiz, João. Todos eles olham assim, mas como você pode se chamar Joaquim? Né? Joaquim, para japonês, é Joaquim Hiroshi Sano. Pronto. Ele tem um outro nome que se identifica com a cultura que ele agora está inserido, certo? Isso é um exemplo assim falho para entendermos o que está acontecendo aqui. Hananias, Yahvé gracioso, mudou-se para Sadraque, ao deus Aku, o outro deus. Veja que eles têm um panteão de deuses. Não é? Misael, quem é Yahvé? Foi mudado para Mesaque. Quem é como Aku,
o Deus. E Azarias, Javé é ajudador, e Abdinego, servo de Nebo, outro dos deuses. Perceba a confusão que esses homens estão entrando. Porém, Daniel, ele foi ousado. E um exemplo que o Carlos gosta de usar, e isso é bom frisar. Logo de início, estabelecer marcos. Né? Estabelecer a diferença. Olha, se o nosso povo que veio com a gente aqui, cantando, festejando, nós somos diferentes. Nós não somos como essa malta que veio atrás. Portanto, senhor eunuco, nós não vamos querer comer esse negócio aqui não. Por quê? Este grupo que chega de alto nível educacional serão preparados por 3 anos na Universidade Babilônica para servir ao Palácio do Rei. Para isso, eles têm que já começar a comer caracóis, que era a comida preferida. Não, brincadeira, não era não. Não era não. Ufa, né? Não. Mas que comida estranha é essa que estavam dando para os judeus? Sabemos que o judeu, pela lei de Moisés, tinha restrições alimentares, certo? Então nós podemos ir lá em Levíticos capítulo 17, mais uma vez, para entender que tipo de alimentação eles iriam provar. Alguém viu meu Levítico por aí? Ah, já achei. Acho que o verso 10, só para termos uma noção do que a lei dizia. Qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinarem entre eles, que comer algum sangue contra aquela alma, que comer sangue, porei a minha face e a extirparei do seu povo. Não era qualquer comida que poderia ser servida para um judeu. Não é? Um fiambre, não pode. Né? Um toicinho, como é que chama aqui? Não pode. Né? Um bacon, não pode. E assim vai, vocês conhecem a restrição alimentar deles. E Daniel propôs para o eunuco, olha, isso, a gente não vai entrar nisso não. Aí o eunuco falou, olha, quem fica com medo é o eunuco, não é o Daniel. Porque se você está num outro país, você fala, bom, gente, agora é o seguinte, para a cultura da época, fica marcado o seguinte, o Deus que foi vencido é o fraco. O Deus babilônico, que tem essa potência, esse país gigante, a ótica, a visão dos homens, é então aqueles deuses daqui, Bel, Acu, Nebo, são muito mais fortes do que Javé. Estes deuses venceram Javé. Logo, o povo volta, que chega em Babilônia, fala assim, bom, o nosso Deus foi derrotado, perdeu de 7-1, agora estamos aqui com o novo rei e vamos viver essa vida. Porque este Deus deve ser muito mais sábio, muito mais inteligente, etc, etc, etc. As religiões aí fora, elas atraem com a sua sabedoria, filosofia, com seus rituais e até com os seus resultados imediáticos. Ah, lá dá certo, lá resolve. E as pessoas são atraídas assim. O pecado, ele engana, ele ilude. Muito bem. Vamos andar mais um pouco. Quem fica nervoso, preocupado, é o eunuco e não Daniel. Daniel sim que poderia ter ficado com os amigos. E agora, vamos ter que comer isso? Ai, Deus me perdoa, eu vou comer isso. Ai, não pode fazer tal da cruz aqui. Não pode. Como eles iam se virar? Eles podiam falar, bom, fazer o quê? Já estamos fora mesmo do nosso país, já estamos longe, muito longe. Acho que Deus nem está alcançando o nosso sinal aqui, né? Ficamos sem conexão com esse Deus. Então vamos comer qualquer coisa, vai. Homens de convicção, homens de determinação, homens de princípio. É aqui que faz toda a diferença. Vocês sabem quantos anos tinha Daniel quando chegou na Babilônia? Hã? Não tinha 20 anos.
Estima-se de 16 a 20 anos. Vamos fazer uma média, dá 18 anos para ele, tá ok? Tá bom? Jovens, muito jovens, já determinados, já convictos. Ninguém ia fasciná-los, ninguém ia comprá-los, ninguém ia manipular estes jovens. Mas tinha uma malta grande com eles que vieram de lá porque os outros se perderam. A vida funciona assim, a Bíblia mostra isso. É sempre um remanescente. São os pequenos, são os poucos que prevalecem. Os outros são engolidos no mar, né? São misturados com todos. Espiritualidade, integridade de caráter não vão exigir condições especiais de se desenvolver. Não é porque você está num ambiente X ou Y que o seu caráter muda. Não é? Dentro de uma mesma casa, na mesma criação de filhos, às vezes um filho sai diferente do outro. Não é? Por que aconteceu isso? Agora, através de crises, conflitos, este caráter ele é trabalhado, ele é forjado. Falamos sábado com os homens. O caráter, ele é o alicerce, ele é as profundezas do seu ser. É de lá que vem toda a sua estrutura. E onde aparece a sua personalidade. Agora, se o seu alicerce for de base baixa, sem muita profundidade, você será facilmente manipulado. Vamos seguir aqui. Qual o segredo de Daniel e seus amigos para resistirem às pressões? Aqui nos interessa isso. Tudo na vida tem um segredo, né? Ninguém é assim porque é assim. Eles levam Deus a sério. O que Deus fala, eles obedecem, eles levam a sério. Por quê? A história do país deles, Israel, já mostrava isso. Que sempre Deus castigava, a mão de Deus pesava se o povo andava torto, se o povo esquecesse de guardar o sábado, de se apresentar ao templo e etc. O que nós vamos encontrar aqui, principalmente no verso 16, 15, vai. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o dispenseiro tirou-lhes a porção de iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Quando estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento, inteligência em todas as letras, sabedoria, mas a Daniel deu entendimento de toda visão e sonhos. Muito bem. Portanto, hoje, todos nós aqui vamos passar essa semana comendo legumes. Né? Você quer ser inteligente, ter visões, né? Tá bom, tá calor, gelo. Então vamos comer vagem e gelo. Não é? Qual foi a mudança deles? Não é porque eles comeram isto ou aquilo. Provavelmente essa carne que era oferecida, esse churrasco que era oferecido para os alunos dessa universidade, provavelmente vinha daquele templo, onde se ofereciam carnes de qualquer animal, de qualquer jeito, com sangue, não é? E eles comiam no sentido de que eu estou absorvendo a inteligência dos deuses. Por isso Daniel ele já foi enfático desde o início. Nem vou participar desse negócio aí, hein? Se tiver aqui ovo e banana, eu como. Se não tiver também, não tem problema. Eu fico só com esse alface aqui, tá ótimo para mim. Seriedade com Deus. Levíticos 11, nesse capítulo, mostra como deve se andar com Deus. E principalmente, oração. Ontem nós falamos à noite que Daniel é um homem de oração. O que você imagina que seja oração? Ah, eu tenho que subir no monte, me ajoelhar no milho ou nas pedras e ficar clamando, Senhor, ó Deus, me ouve. Não é assim. Capítulo 2, no verso 17, nós vamos ver isto amanhã, vamos antecipar aqui. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação do sonho, que será amanhã, né? Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros.
para pedirem misericórdia ao Deus dos céus. Ponto, até aqui. Só isso. A oração de Daniel, neste momento de aflição, de perseguição, foi pedir misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia, o Senhor está vendo a situação. O que devemos fazer? Como devemos nos postar? Foi essa oração. O que é uma oração quando você está conversando com alguém aqui, no almoço, no quarto, andando? Você troca algumas frases, não é? E aí, gostou do almoço? É interessante, né? Comeu tudo? Ah, nem tudo, né? Ah, que bom. Você está com dor de cabeça? Ah, tá. Toma um copo d'água. Ok, pronto, já foi uma oração. Não é? Uma oração simples. É uma conversa simples. Uma conversa de quem tem consciência que Deus está perto, que Deus está do lado. E mais ainda, que Deus está no controle, que Deus está acompanhando toda a situação e drama. No capítulo 6, no verso 10, esse também é interessante destacarmos. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e, ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Tem gente que ora quando o bicho vai pegar, né? Quando chega fim de ano, precisa fazer nota na prova, ou quando está... deixa eu orar a Deus, deixa eu ler um salmo aqui, o que eu pego? Né? Você está em desespero. Mas aqui o texto mostra que era costume, era rotina de Daniel ter comunhão com Deus, estar na presença de Deus. A gente não faz o devocional só na época de acampamento. A gente não lê a Bíblia de manhã só quando está no acampamento. Deixa eu ver, todo mundo vai ver que eu estou lendo a Bíblia. Aí sai no meio do pátio aqui andando, lendo a Bíblia, né? Com a mão para cima, para mostrar que é espiritual, né? Abençoa, Senhor, todos os meus irmãos. Daniel, eu sei que aqui é diferente do caso de quem participa hoje da igreja. Hoje a gente não precisa orar 3 vezes ao dia. Ai, gente, desculpa, dá licença, eu preciso orar agora. É o meu horário de oração. Aí você... Os caras, nossa, cara esquisito, né? Diferente, aí, nossa, cara esquisito, olha o que está fazendo, né? Por que Daniel tem essa postura da oração? Porque o templo judaico em Jerusalém, debaixo da época da lei, ele funcionava assim. Ele tinha 3 vezes o sacrifício da manhã, da tarde e do fim da tarde. E eram estas horas que se faziam as orações. Não é? Então, para falar com Deus, no templo e naqueles horários. Era assim que funcionava na lei. Daniel, ele tinha assim um respeito, uma reverência com Deus, que ele, lógico, a posição que ele vai ganhar, o status que ele vai adquirir, ele escolhe um quarto onde que a janela mostra-se para o ocidente. Lógico que ele está mais no oriente, então ele vai voltado para a direção da cidade santa dele, Jerusalém. Então ele se volta para tentar ali estar perto, por isso faz assim. Não é que você agora vai abrir a janela do seu quarto para orar, né, gente? Não vai funcionar isso, né? Você vai pegar um vento, um golpe de ar, não funciona isso. E 3 vezes por causa do costume da lei. Examinar as escrituras. Está aqui o outro segredo dele. Capítulo 9 de Daniel. Não vamos chegar lá no nosso retiro aqui. Capítulo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Curioso aqui, ele foi para um país, e esse capítulo 9 aqui, ele já está com idade, gente. Ele saiu de Jerusalém, foi para a Babilônia, e ele carrega consigo os livros. Que livros? Ele tem aqui o livro de Jeremias. Com certeza ele tinha o livro da lei. É aqui nas Escrituras que ele consulta a Deus para descobrir o que Deus havia revelado. Agora, o texto aqui do capítulo 2 diz que Deus deu a ele visão, sonhos. Depois, no capítulo 7, Deus vai mostrar a ele visões do futuro. Mas,
não só de visões e sonhos o profeta vive. É a palavra falada de Deus, já escrita, já apresentada, é que revela a sua vontade. Você não pode viver a seu bel prazer. Bel prazer, entendeu? É um trocadilho, bel prazer ali, aquele Deus doido lá, né? Você tem que viver conforme a vontade de Deus. Mas como eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Poxa, pega a Bíblia, vamos ler, vamos conhecer. Principalmente nós que somos da igreja hoje. Já não somos mais de Israel, nem estamos na lei. Que bom, né? Podemos ter um almoço tranquilo hoje, né? Sem ficar olhando no prato, posso isso ou não posso? Posso isso? Deixa eu ver lá em Levítico, só posso, deixa eu ver. Não precisamos mais disto. Não é? Somos da igreja, diferente. Ok? Examinar as Escrituras. Fé não é crer apenas apesar das evidências. Provaram, acharam um pedaço da Arca de Noé. Encontraram a casa de Maria Madalena. Que bom, então existiram mesmo. Né? Fé é crer apesar das consequências. É isso que Daniel está experimentando. Ele crê em Deus. Ele tem certeza absoluta que o Deus de Israel é o Deus vivo e não a idolatria, as imagens, a superstição das outras nações. Ele tem a certeza absoluta, mesmo não entendendo por que Deus estava castigando o povo, embora ele entendia por causa dos livros, como ele viu no profeta Jeremias. E ele descobriu no profeta Jeremias que este castigo, essa desolação, iria durar uma geração, 70 anos. Quando ele leu isso, ele já sabia, as aflições do meu povo estão terminando, vamos voltar para Israel. Ele sabia disto. Crer apesar das consequências. Será que você tem coragem de assumir essa posição? Eu vou crer apesar das consequências? Hoje em dia, ninguém vai te impor uma nova religião. Hoje estão impondo outros valores piores do que aquilo que se apresenta até no shintoísmo, budismo, islamismo e outros ismos. Não é? Que depois podemos conversar sobre estes. Aqui eles estão dedicados à causa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Não é Maria vai com as outras. Tem expressão aqui, não tem? Bom, Maria portuguesa, né? Tem que ter, né? Nós não podemos ser Maria vai com as outras. A moda agora é essa. Então eu vou fazer porque todo mundo faz. Ora, não é assim que funciona. Pessoas caem em pecados maiores porque aprenderam a tolerar pecados menores. Vocês já ouviram a fama do rio Amazonas? O maior rio em volume de água do mundo. Você passando assim de avião, parece que você está no mar. É fantástico. E ele cobre um bom pedaço lá do Brasil. Mas ele nasce no Peru. E se você for ver a nascente daquele mar chamado Rio Amazonas, Rio Negro, é um filete de água numa pedra, né, que você põe o pé assim, também não vai para lá. Né? Você já represa a água ali. Não vai. Não é? Ou seja, todo o pecado que a gente tolera, que se acha insignificante, que não vai ser mal nenhum, imagina, é bobagem, isso não faz mal. É o que Daniel está nos ensinando. Não é? Ele já corta o mal pela raiz, já não deixa o negócio evoluir. Ele leva a sério todas as coisas. Levar Deus a sério é conhecê-lo através da sua palavra. Se você não estudar a Bíblia, se você não conhecer as histórias da Bíblia, você não vai saber como viver. Você vai ser manipulado por esse mundo. Você vai acabar até mudando de sexo se continuar nesse mundo. Já pensou? Que trágico, terrível. Gente que brinca com perigo. Um exemplo típico é Sansão com Dalila. Eu achava sempre que foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão, né? Foi ou não foi? Márcio, é para você essa. Não é? Quem cortou foi um barbeiro mesmo. Dalila chamou, ela nem se deu esse trabalho. Não é? E Sansão, ele brincou com o perigo. Ele foi brincando com as coisas de Deus. Como um nazireu, que é uma outra categoria
de hebreu que faz uma promessa ao Senhor, um voto de separação, não podia pegar em mel, ele pegou, não podia pegar, casar com mulheres de outra nação, ele casou, tudo que não podia ele fez. E o fim dele foi trágico. Ah, quem temos aqui? Quem és tu, ó pobre plebeu? Você escolhe agora. Você quer ser um corvo ou um pombo? Aos meninos, eu não quero ser pombinha, não. Eu quero ser um corvo. Não é? Corvo ou pomba? Era essa a situação de Daniel. Ele tinha que escolher ou ser pomba ou ser corvo. Não é? Quem quiser verificar a sua verdadeira condição espiritual no momento, pode fazê-lo notando quais foram os seus pensamentos nas últimas horas, nos últimos dias. Você já vai identificar se você é corvo ou se você é pomba. Quando o pássaro do pensamento foi posto em liberdade, voou longe. O corvo ele vai pousar sobre carcaças flutuantes, podres, para se alimentar. Ou, se foi uma pomba que saiu voando, circulou e voltou para a arca de Deus. E agora é com você, eu não sei o que você anda pensando. Mateus capítulo 10. No verso 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. O que nos importa aqui é o seguinte, nós fomos enviados como ovelhas no meio de lobos. Este mundo é um mundo voraz, que quer nos estraçalhar. Qual vai ser o nosso comportamento? De corvo ou de pomba? Mas tem serpente aqui no meio, né? Serpente no sentido de se esguiar do perigo. Fugir do perigo. E ser simples como a pomba. Não se meter, não se enfiar em assuntos alheios, para debater, para afrontar e etc. No primeiro capítulo de Daniel, o que nós encontramos aqui foi um homem muito educado, foi um homem de uma diplomacia que chama atenção. Ele conversa com o eunuco, com toda simpatia. Ele pede um prazo, olha, nos dê 10 dias. Em 10 dias nós vamos clamar a Deus, Deus vai mostrar. E o eunuco aqui não vai se preocupar com o rei sobre a nossa condição, porque Deus vai nos sustentar. Não é? Terminando o capítulo 10, o capítulo 1 de Daniel, vamos ver a reação do rei. Verso 19. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria e sabedoria de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. O cristão, agora vamos falar para o cristão, porque Daniel não é um cristão, ele é um crente. Um cristão é aquele que nasceu de novo. Nasceu de novo é aquele que reconhece o pecado, a afronta, a rebelião, o modus operandi de sua vida, que é em rebelião a Deus. Ele reconhece isso e ele depende agora de Cristo, dos méritos de Cristo, para a sua vida. Portanto, ele nasce de novo. E ao nascer de novo, ele tem uma nova visão de vida. É como andar à luz do dia, com o sol a pino, você enxerga todos os detalhes à sua volta. Enquanto que o mundo, as pessoas que não têm a Cristo, elas estão andando com uma lanterna e mal percebem o perigo que está atrás, do lado. Se você de fato quer sobreviver neste mundo, mesmo numa sociedade agressiva, destrutiva, manipuladora, querendo impor os seus valores,
você precisa nascer de novo. Você precisa crer em Cristo Jesus. Daniel, ele tinha convicção profunda no Deus de Israel. Ele cria no Deus de Israel de tal maneira que nada poderia comprá-lo, seduzi-lo ou iludi-lo, o que seja. Ele tinha os seus padrões inegociáveis. É assim que um homem íntegro de caráter deve ser. Não por ser uma pessoa moralista, não é isto. Mas é uma pessoa nos valores que a Bíblia apresenta. Para terminar aqui, uma frase para você colocar no seu Facebook. Semeia-se um pensamento, você colhe um desejo. Semeia o desejo, você vai colher uma ação. Semeia a ação, você terá um hábito. E o hábito, colherás o caráter. Já ouviu quantas vezes aquele homem é de um caráter impoluto, um caráter íntegro, um homem de caráter firme? Aqui está o valor de um homem. O valor do homem não está na conta bancária, na Suíça, etc. Este valor ninguém pode te tirar. Amém? Deu o horário aqui, não sei como é que estamos. Caso alguém tenha uma pergunta, agora é o momento. Fale agora ou cale-se para sempre. Aproveitem se tiverem questões para colocar ao irmão Alberto. Porque assim, como vocês sabem, o irmão Alberto é uma pessoa que tem uma capacidade, pela graça de Deus, de, se for preciso falar em 5 minutos, e todas as quartas-feiras ele participa no estudo bíblico na Quinta do Conde, à distância, gravando durante 6, 7 minutos. É o tempo que ele demora a dar a participação dele no estudo bíblico na Quinta do Conde. Portanto, ele tem uma capacidade incrível, que nem toda a gente tem, de poder ser condensado. Okay? Mas também tem uma capacidade incrível, que eu também acho que pouca gente tem, de poder falar 1 hora sem estar a amassar ninguém e estarmos todos. Já acabou? Acabou. São dons que Deus dá à igreja e damos graças a Deus por isso. Portanto, ele falou durante este tempo, cerca de 1 hora, porque eu penso que é importante para nós percebermos mesmo o que estamos a tratar de uma forma fascinante, de uma forma que não amassa, de uma forma que é cativante e que é entusiasmante e desafiante. Foi muito bom. Aproveitem agora, no instante, porque temos pouco tempo. Se tiverem perguntas, façam-nas já. Está bem? E ele responde. Talvez há alguma coisa que gostassem de saber. Aproveitem, não se acanhem, não tenham vergonha. Fazem favor. Mas estava falando tão bem, Carlos, continue. O Alberto é assim, o Alberto é assim, o Alberto é assim. Eu estava gostando. Eu estava até acreditando. É óbvio que eu não estou a exaltar o irmão Alberto. E é bom que ele tenha esta postura. Não, eu sei, ele é um gentleman. Mas o nosso Deus é fantástico. E é o Deus de Daniel. E, portanto, vamos falar de Deus de Daniel. Tenham Pergunta? Senão eu faço as perguntas, hein? Pois não? Quando Daniel recebeu a revelação que o fim do cativeiro estava próximo, portanto, ele já sabia, obviamente, que ia passar o tempo de vida dele. Ele nunca iria regressar a Jerusalém. Certo? Sim. O que acontece? Nós vamos chegar no capítulo 6, que vai ser no sábado. Hoje, esse Daniel está com 16, 18 anos. Lá para frente, capítulo 6, ele já está com 80. No capítulo 9, ele vai estar com 90 e alguma coisa. Claro que a saúde dele, a vivência dele naquele país, ficou toda lá. Ele não tinha condições de voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade. Voltar para Jerusalém é começar do zero. Ele não tinha vitalidade para isso. O texto também não vai mencionar se ele ficou, aonde ele ficou, o que aconteceu com ele. Outra curiosidade nós vamos ver amanhã. Amanhã não, vamos ver depois de amanhã. Babilônia é muito grande. Daqui a pouco nós vamos tratar dos 4 jovens. Onde está Daniel? Onde ele foi? Né? O Algarve, tirar umas férias? Não sabemos. Nós vamos descobrir e chegar lá mais para frente. Ele só não foi porque tinha que reconstruir o muro, o templo e o muro. Aí vai Esdras e Neemias. Só uma pergunta no instante antes de voltar a fazer.
Já é a segunda vez que falam nos 4 jovens. Mas Os 4 são com Daniel. Incluindo Daniel. Incluindo Daniel. Quantos quilómetros mais ou menos é que havia entre Israel e a Babilônia? Dá 1.200 ou 1.400 quilômetros, depende do rio que você vai descer, se é o Eufrates ou é o Tigre. Eles não vão conseguir atravessar o deserto, então eles têm que subir Israel e descer pelo rio. Tudo a pé, tudo no lombo do burro, e aí demora no mínimo uns 3 meses, com todo esse grupo saindo. Eles não vão levar só Daniel e os 3 amigos, porque uma viagem dessa se corre muito perigo. Então era uma caravana, né, que se diz, era um grupo muito grande que estava sendo carregado. Esta minha pergunta não é só na questão da segunda pergunta ser esta. Muitos jovens chegam a uma certa altura da idade que encontram outros desafios, como por exemplo sair da casa dos pais e terem de estudar longe, numa universidade longe da sua habitação. Eu sei que o João Alberto já tocou nesse assunto, mas um dos motivos pelos quais hoje em dia muitos jovens se afastam de Deus, como é a distância, por assim dizer, do seu próprio lar e destes feitos. Que conselhos o irmão Alberto daria a quem fica? Nós falamos de Daniel e dos amigos, mas a quem fica, conselhos daria para que pudesse ser uma ajuda e um auxílio para os filhos fora? Deixa-me só complementar aquilo que ele está a dizer. Sim. Um dos grandes desafios que está a acontecer com os jovens, e vocês são jovens também, é terem crescido, os que cresceram. Eu já me converti com 18 anos quase. Eu não dei desde pequenino na igreja, só quando tinha cerca de 18 anos é que eu me converti. Mas muitos de vocês, desde pequeninos, andaram na igreja, na escola dominical, vieram a acampamentos, ouvem estas verdades, etc. e muitas outras, e têm vivido sempre nessa vida. Depois, de repente, saem do vosso habitat natural e vão deslocar-se, como o Nando disse, para uma outra cidade, alugar um quarto para poder estudar lá na universidade, e então caem num mundo universitário em que nada daquilo que aprenderam quando eram jovens, crianças, se fala. Fala-se tudo exatamente ao contrário. Deus não conta, quem acredita em Deus? Não acredito nada disso. É todo o grupo, a pressão é enorme, porque todos eles, professores, colegas, etc. Então, não vais sair à noite, temos aí uma coisa, já experimentaste, fuma lá um bocado, prova lá um bocado disto, e porquê é que não bebes? Bebe lá, olha, é fixe, vamos curtir. A pressão é grande, a pressão do grupo, como vocês sabem, e normalmente o jovem nunca quer ficar sozinho, não é? Sente-se mal, porque todo mundo, não vou ser o mal da fita, não é? Vou também entrar na turma. É isso. Sim. Já citou? Um exemplo, uma ilustração. Nós temos a casa, vamos supor uma casa, vamos imaginar uma casa. Então os filhos estão nascendo, os pais são da igreja, etc, eles estão crescendo. Aí de repente eles vão morar longe, vão lá para o Japão. Mudou, não tem igreja para ir, começa a desculpar, não tem igreja para ir, não acho crente aqui, o japonês é difícil, mas vai. A ilustração que eu dou é o seguinte, existe o crente parreira, conhece? Trepadeira? Sim. Né? Tem o tronco da árvore, um carvalho, que seja, e a trepadeira está lá. A fé dela está sustentada aqui. Vem alguém e corta a árvore. O que acontece com a trepadeira? Cai junto. Muitas vezes não precisa morar longe, ou ficar distante do pai, que seja, da família. Mas se de repente um dos pais falece, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas nesse mundo aqui o que se morre, basta estar vivo, a pessoa morre. E olha, eles não avisam, viu? Não avisam. Quando você vai saber, já foi. Não é? Então, morreu, você tinha a sua fé. Eu ia na igreja porque meus pais me levavam, ou porque sempre foi assim, a gente lia. Você pode ler a Bíblia todo dia. Como? Que nós falamos ontem, você ouve, mas não escuta. Certo? Você pode ler, mas isso não faz nenhum efeito.
Ora, existem religiões por aí que estão lendo Bíblia, por incrível que pareça. Mas por que eles não entendem e por que esta Bíblia, que é a mesma, não causa um impacto? Sim, algumas pessoas esporadicamente vai incomodar. Mas por que não causa o mesmo impacto que causa na nossa vida? Não é? Primeiro que não tem o Espírito Santo, claro, não nasceram de novo. Segundo, porque estão lendo este livro como se fosse um livro de receita, como se fosse um livro de devocional, ou uma ilustração, ou algo que foi escrito como mitologia, entre aspas. Não estão absorvendo isso como verdade para a sua vida. Quando um jovem, com seus 6, 10 anos de idade, já conhece as Escrituras e já tem uma decisão, eu quero seguir esse Deus, muitas vezes até essa criança é crente e os pais não são. Isso acontece. Não é? Eu vejo, lá em São Paulo, algumas coisas assim bizarras. Para o carro na frente da igreja, abre a porta, o garotinho sai, vai para a igreja e os pais vão embora, vão para o clube. E voltam para buscar a criança depois. Por quê? Porque os pais pensaram assim, o pai e a mãe, nós trabalhamos a semana inteira, precisamos de um descanso, conhecemos já a Bíblia, já lemos bastante, já frequentamos muitas vezes a igreja, agora a gente só vai nas épocas, né, especiais, onde tem um coral, Natal, Agora é a hora da criança aí, como se fosse para a escola. Tratam a igreja como se fosse a escola. Eu já fiz o primário, eu já fiz a escola, como chama aqui? Não sei. Secundário. Essas coisas. Eu já estudei isso, eu já sei. Então agora é a hora dos jovens irem estudar, porque eu já passei por isso. Não funciona assim na igreja, não é assim que funciona com Deus. É vida com Deus. Nós não estamos aqui adquirindo conceitos, ideias novas, um novo padrão. Não, nós estamos apresentando um Deus vivo que atua na nossa vida constantemente. Não é só aqui na frente, não é só na época do acampamento, mas são todos os dias. E para Daniel era a mesma coisa. Se tem alguém que é mais folgado que brasileiro e português, é o hebreu. Está cheio de feriado, está cheio de regras. Portanto, quando Daniel vivia em Israel, ele tinha feriados para ir ao templo, festas para ir ao templo do tabernáculo, festa da colheita, festa da uva, festa das luzes. Tinha festa para tudo. Uma vida religiosa. O povo, a maioria, vivia aquilo como uma simples presença religiosa. O sacerdote reza lá na frente, eu estou aqui no meio, e se a bênção chegar para mim, chegou. Daniel tinha convicção do Deus que ele acreditava. Não era um Deus de papel, morto, alguém que fez história. Era alguém que estava presente na minha vida. Ele tinha essa convicção. Não sei se respondi. Sim, e agora só um pequeno pormenor. Reparem uma coisa. Vocês vão para a universidade e têm que ser como Daniel. A pressão era enorme lá em Babilónia, como nós já ouvimos. Ouviram ontem o nosso irmão Alberto fazer aquela introdução? Viram a imponência do palácio de Babilónia e ele comparou com São Paulo, como a cidade onde nós hoje vivemos, aquela imponência daqueles prédios. E nós somos uma formiga cá no meio disto tudo, mas a formiga pode resistir e vencer toda aquela situação. E temos que ter convicções de Daniel. Agora, Daniel, ouvimos agora há bocado. A atitude dele em relação à Bíblia, a atitude dele em relação à oração, tudo aquilo que ele, toda aquela sustentação que ele tinha, ele criou convicções. No princípio nós até podemos andar porque os outros andam. No princípio nós até podemos fazer porque os outros fazem. No princípio nós até podemos ser afetados porque os outros nos influenciam. Mas chegamos a uma certa altura e dizemos assim, não, isto é mesmo isto. Eu agora não preciso. Sabe da mulher samaritana que Jesus falou? E o Senhor converteu? Chegou a uma certa altura, ela disse, eu já não é porque... Não, foram os outros que fizeram. Os homens, obrigado, Daniel. Os homens, ela chegou lá, vende. E ela dizia aos homens lá da cidade, vende e ouvi o que eu ouvi. Vende e vende o que eu vi. Venham, ouvir Jesus Cristo. E os homens disseram assim, eles ficaram tão convictos, não foi? Eles disseram assim, nós já não vamos pelo teu dito. Notem, já não vamos pelo teu dito, mas vamos porque... Como é que está lá escrito, Daniel? Ajuda lá. Porque vimos e ouvimos.
Já não é pelo teu dito que nós comemos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E eu chego a uma certa altura e digo assim, já não é porque o meu pai diz, não é porque a minha mãe disse, não é porque o Alberto disse, é porque eu mesmo fico mesmo assim e eu, agora meu amigo pode vir um batalhão de babilónios que não me vai vergar, certo? Certo. Afinal. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Oi. Em relação ao que estava a dizer, como é que nós, como pais, podemos ajudar a fortalecer e ter os nossos filhos com essa resiliência, não é? Essa resistência perante este mundo cada vez mais complicado e mais voraz, não é? Para as nossas crenças, para os nossos princípios, para os nossos valores, que é isso que Deus nos ensina, não é? Porque a minha preocupação como mãe, quando olho para os meus filhos, este pequenino, hoje já mais crescido, mais pequeninos é um pouco mais fácil, mas quando eles querem tomar as suas decisões, a única forma de nós podemos é dar-lhes os princípios, os valores, para eles depois poderem se manter firmes, não é? Mas como aquilo que nós passamos, como é que fica lá? Como é que pode lá ficar? É essa a questão. É uma questão complicada. Duas coisas. Primeiro, vamos, antes de falar da criança, que é a nossa preocupação, falarmos de nós mesmos, os pais. Criança é uma esponja. Com 2, 3 anos, ela já está observando o tratamento dos pais, o marido com a esposa, como a esposa trata o marido, como o marido trata a esposa. A criança já absorve. A criança já percebe quando o tom de voz sobe. A criança percebe tudo, não é no sentido de você chegar, botar um quadro aí e começar a explicar para a criança, né? Ela não vai entender. Não é? A criança absorve vendo tudo o que está acontecendo. A criança vendo o modelo que ela vai seguir, ela quer um modelo, ela precisa de um modelo. A família é importante, Deus estabeleceu a família nesse sentido. Quando vê o modelo, vai seguir o modelo, já meio caminho você já conseguiu aí. A sua seriedade com Deus já vai passar para os filhos. Não é hereditário, mas a criança vai copiar o seu modelo que ela está vendo. Outra importante, é na idade, a Bíblia diz, né, até os 6 anos, 7 anos, que se forma o caráter da criança. O caráter é o alicerce, onde nós vamos colocar as bases, as raízes, e são sucos, né, são marcas profundas que vão ficar para o resto da vida. Feito esses alicerces, ela vai crescer. Se um alicerce é bem fundado, bem estabelecido, você pode levantar um prédio de 10 andares, 15 andares, 20 andares, porque o alicerce aguenta. Então, os valores que essa criança vai absorver, observando os pais já transmitindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, esse livro, não é um livro de história, parado no tempo, antigo. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, como diz Hebreus 4. Esta palavra faz efeito. Ensina a criança no caminho que deve andar, ela não vai se desviar quando crescer. É um provérbio que diz isso. Quer falar, Carlos? Quero, só uma coisa. Para além disto que ele acabou de dizer, o Alberto, muito bem, isto é muito importante, o que eles veem, há um conceito que eu quero dar aqui, especialmente àqueles que são pais ou que vão ser pais. Se quiserem um conceito de um homem velho, que sou eu, e que tem experiência, não estou a falar de cor, envolvam os vossos filhos na vossa vivência. Não é fazer como ele disse, que acontece em muitos lugares. O pai chega lá na igreja e diz, tens que ir à escola dominical, levanta, ainda não estás levantado, tens que ir lá à igreja. E chega lá, despeja o filho na igreja e ele vai para o clube. É a pior coisa que podem fazer a uma criança. Mais vale nem dizer para ir à igreja. Estou a ser extremista. Que mensagem que ele está a passar? Sabe qual é a mensagem que ele está a passar ao filho? A mensagem que ele está a passar ao filho é esta. Epá, Deus é muito importante, a igreja é muito importante, tens que ir à igreja, tens que ir ouvir acerca de Deus. Depois a criança olha para o pai e diz assim, este indivíduo é um hipócrita, está a dizer que Deus é importante, mas para ele não é. Sim. Então se Deus não é importante para ele, se a igreja não é importante para ele, por que há de ser importante para mim? A minha filha mais velha está aqui. Aleluia.
com 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. E era rapariga, não era rapaz. Eu não tive um filho. Eu gostava muito, mas gostei muito da minha filha. E da minha outra filha. E eu, que fui sempre envolvido na obra de Deus, sempre. Quem me conhece? Alguns de vocês são novos e não me conheceram na fase quando eu me converti. Só os pais de alguns de vocês me conheceram. E para mim, quando eu me converti-me a sério. Eu tinha, atenção, eu não andava na igreja como pequenino. Eu quando me converti tinha 17 anos a fazer 18. E quando eu me converti, percebi claramente quem era Jesus Cristo, que era a palavra de Deus. E eu tomei uma decisão que foi mesmo radical, total. Vivi para Cristo, a sério, sempre. E foi sempre assim. Casei e continuei assim. E tive as minhas filhas e continuei assim. Então o que é que eu fazia? Agora já não era um jovem, já era casado, já tinha filhas. Esta primeira, que a outra apareceu 9 anos depois. E o que é que eu fazia? Pegava nela e eu ia para a reunião de jovens. E alguns jovens que estão aqui lembram-se disso, são os mais velhos. As mais velhas. Eu pegava nela, elas eram mais velhas do que ela, porque havia ali uma decalagem de significativa de anos. Estou a falar das mais velhas, não é? E era a reunião de jovens. E eu ia tratar dos jovens, ajudar os jovens, estar com os jovens, estar envolvido com os jovens. É muito importante que os jovens vejam os mais velhos, dizem assim, foge, e ele está cá com a gente. É porque é mesmo importante para ele. E eu estava envolvido, eu estava empenhado com os jovens. Claro que eu fazia? Pegava na minha pequenita, com 2, 3, 4 anos, ela vinha comigo. Era quase a mascote lá no meio dos jovens. E ela, desde pequenina, apesar de haver uma decalagem grande de idades, ela começou logo a viver aquela vida, a envolver-se com os jovens. Elas pegavam nela, eu pegava nela de bola, toda contente. Mas ela começou logo a viver aquela vivência, aquela atmosfera. E sabem qual é a coisa? E depois, claro, ela depois chegou a uma certa altura não ia porque eu ia, não é? Ela depois começou a ir porque ela ganhou convicções, que é aquilo que eu estava a falar há bocado. Eu disse, não, porque o meu pai agora não é porque o meu pai diz, agora eu vou porque eu quero. E sabem qual é a maravilha das maravilhas que eu tenho assistido nestes últimos anos e dou graças a Deus? É eu ver ela pegar nos filhos dela, que são pequeninos, e já eram mais pequeninos, eles agora estão a ficar grandes, e pegar nos filhos e levá-los com ela às reuniões de jovens. E são reuniões de jovens, mas eles pequeninos. Fez a mesma coisa que eu fiz com ela. E ela quem disse para ela fazer isso com os filhos dela. Se isto serve de ajuda, pensem nisso muito. A oração... Pode falar. Uma das coisas que eu acho que é fundamental é, como pais, nunca nos podemos esquecer de não preparar o caminho para os nossos filhos, mas preparar os nossos filhos para o caminho. Acho que essa é uma base fundamental. E preparar os nossos filhos para o caminho, muitas das vezes, dói-nos a nós, mas tem que ser assim. Muito bom. Esse negócio de exemplo, né, de modelo, eu lembro que a Camila, minha esposa, alguns conheceram, que ela veio a primeira vez aqui, ela cantava, gosta de cantar na igreja, então ela sempre, e como a Ana com os pequenininhos ali. Eu ficava com o André no colinho, e tinha outra menininha, e ela ia para cantar, a minha cunhada no piano, e a minha mais velha, que já tinha na época os seus 6 anos, por aí, já vinha e ficava ao pé do piano, olhando, toda admirada como é que toca, né? Pequenininha, e eu cuidava também da reunião dos jovens, eu era o líder, eu tinha que ir, e não tinha, levava todo mundo, né? Então ficava no berçário, aquela coisa toda, mas sempre assistindo. E os meus pequenos cresceram na igreja, vendo a mãe cantar, vendo o irmão, o cunhado lá, tudo tocando, né, os instrumentos. Todos cresceram e tocam instrumentos, né? Uma coisa assim fascinante que eu não consigo. Eu toco buzina, sai desafinado. E eles tocam bem, eu fico feliz por isso. E eles aprenderam esse dom, esse gosto, porque eles viram na igreja. Então hoje eles tomam a dianteira, eles fazem as coisas acontecerem, né? E não se desespere não, viu? Vai orando, vai apresentando a Bíblia. Oi.
só fazer uma coisa muito simples. Uma coisa que eu quero que vocês também percebam que se pode ajudar. A vida cristã não é uma vida de passos de gigante. A vida cristã é uma vida de pequenos passos. Pequenos. Assim como aquele riachozinho que nasce lá para o Rio Amazonas, como vocês ouviram. Uma pessoa pode parar o pé e parou. E se tirar o pé, vai se transformar num grande caudal, parece um mar do Rio Amazonas. O pecado é assim. Se toleram um bocadinho do pecado, como ouvimos, depois esse pecado pequenino vai ficar uma coisa incontrolável. Na vida cristã, as virtudes é igual. Semeia uma pequena semente, pequeno passo, uma pequena vitóriazinha pequenina, hoje, e outra pequenina amanhã, depois venham falar comigo daqui a um tempo. E vocês vão ver os gigantes, a vida gigante que vocês vão conseguir ter pela graça de Deus. Desculpa lá, Não. estou contente de estar aqui, pá! Não, a nossa hora vai correr. Não sei se vocês tiverem mais algumas perguntas, e eu acredito que vocês vão formulando algumas perguntas, passem para o papel. E eu sei que muitos de vocês são envergonhados e não querem levantar-se, eu quero fazer. Passem para o papel e deixem essas perguntas na caixa do correio. A maior parte da hora depois vai explicar melhor a hora do almoço onde é que está a caixa do correio. Ponham lá as perguntas e depois o nosso irmão Alberto Pode responder. pode responder. Pensei que ia mandar pro Billy Graham. Não. É pra mim? Vamos terminar então agora este Põe no correio, eu falei, vai lá pra América, né?